Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Se a dor me atinge e pesa a cruz, se o dia escurece sem explicação, ensina-me, Deus, a acreditar que é o caminho para a salvação. Nem tudo entendo, nem tudo vejo, teus planos fogem à minha razão, mas sei que os céus são mais altos e tua sabedoria é minha elevação. Não quero medo nem revolta, se o sofrimento bate à porta, mas crer que tudo que causa dor, um dia a glória nos transporta. Não me escolheste o fácil, o claro, mas a cruz, escândalo e dor, e nela mostraste ao mundo inteiro que sempre vence o teu amor. Por isso agora eu me abandono, sem nada exigir ou reclamar. Sei que em ti tudo encontra sentido, pois quem espera tem fé e sabe amar. A experiência da dor acompanha a humanidade desde sempre. Desde cedo aprendemos a lidar com o sofrimento, pois é parte inevitável da nossa vida. Experimentamos, por exemplo, a perda de entes queridos, muitas vezes começando pelos nossos avós, quando éramos crianças, que nos introduz na realidade da separação, da saudade. Passamos, às vezes, por dificuldades econômicas, que nos ensinam a lidar com a escassez e a confiar mais na providência divina. E enfrentamos crises familiares, como a separação de parentes próximos, que nos entristecem. Há desafios profissionais que testam nossas capacidades e nos fazem enfrentar o medo do fracasso. E diante dessas realidades, é natural que em algum momento surja a grande pergunta que ressoa no coração humano há séculos: por que Deus permite o sofrimento? E essa pergunta, longe de ser apenas um dilema teórico, é um clamor que brota das profundezas da alma quando nos sentimos frágeis ou impotentes. O próprio Cristo, no alto da cruz, pronunciou as palavras do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? No entanto, ele mesmo nos ensina que o sofrimento não é um beco sem saída,
mas um caminho para a nossa transformação. Jesus transformou a dor, algo que não tinha sentido, e a morte também, em meio de redenção, na maior prova de amor por nós. E Nosso Senhor não apenas falou sobre a dor, Ele abraçou a sua cruz. Podemos pensar na oração no horto, na flagelação, no caminho do Calvário, na Via Sacra, na cruz. Ele mostrou que a dor pode ser redentora, quando vivida com amor. Como nos recorda São João Paulo II, a cruz é a revelação mais profunda do amor e também a fonte da qual brota a esperança, porque é a fonte de toda a graça. E não há amadurecimento verdadeiro sem cruz, assim como não há ressurreição sem a paixão. Então, ao longo dessa meditação, nós procuraremos entender como a dor vivida com fé pode se transformar num caminho de crescimento pessoal, de comunhão com os outros e de união com Deus, de identificação com Deus. E descobriremos que a cruz não é um peso insuportável, né? Mas um convite à entrega, ao abandono em Deus. Já pedimos ao Senhor aqui no Sacrário que nos ajude a enxergar a presença de Deus no sofrimento, a compreendê-lo não como um castigo, mas como uma oportunidade de amadurecimento, de santificação. E para falar sobre o sofrimento, eu gostaria de iniciar falando sobre a felicidade. Por mais que possa parecer contraditório aos olhos do mundo e de muitas pessoas, a felicidade, dizia São José Maria, tem suas raízes em forma de cruz. Todos os homens e mulheres, independente da sua cultura, raça, crença, buscam a felicidade. Essa aspiração, essa profunda aspiração está escrita no coração humano como um desejo natural, um anseio por plenitude, por realização. Contudo, há uma grande diferença, uma diferença fundamental entre a felicidade passageira, buscada em sucessos, em bens materiais, no poder, no prazer, e a felicidade verdadeira, duradoura, que não depende de circunstâncias externas, mas que brota da comunhão com Deus, da experiência do amor infinito de Deus por nós. E Nosso Senhor nos ensina algo totalmente paradoxal. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por mim, ganhá-la-á. Então é a lógica do Evangelho que nos revela que não há amor sem sacrifício, não há plenitude sem entrega. E somente aquele que sai de si mesmo, que renuncia a uma vida centrada em si, na sua própria vontade, encontra a verdadeira felicidade. Há um exemplo maravilhoso que eu já citei em uma outra meditação, mas eu gostaria de contar hoje com mais detalhe. É a entrega de Santa Giana Beretta Molla. Então, Santa Giana foi uma mulher que viveu sua fé de uma maneira heróica, especialmente nesse amor à família e à vida. Ela era médica, esposa, mãe, e soube transformar sua vocação materna em um verdadeiro caminho de santidade. Ela nasceu em 1922, na Itália, sempre demonstrou um amor profundo por Deus e pelos mais necessitados. Era muito ativa na igreja, participava na ação católica, via também a sua profissão, a medicina, como uma forma de servir a Cristo no próximo. Casou-se com Pietro Molla, teve 3 filhos, vivendo a maternidade como um dom precioso de Deus, aberto à vida.
Em 1961, durante a sua quarta gravidez, os médicos diagnosticaram um tumor no útero que colocava a sua vida em risco. A recomendação médica era clara: para salvar sua vida, ela deveria submeter-se a um tratamento agressivo, né, que exigia a remoção do útero, que levaria, obviamente, à morte da criança. E Jana, porém, não hesitou, né? Escolheu um tratamento que preservasse a vida do bebê, ainda que aumentasse significativamente os seus riscos de vida. E ela aceitou a cruz do sofrimento para salvar a sua filha e dizia com serenidade: se for necessário escolher entre a criança e eu, não hesitem, escolham a criança. E ela sabia que essa decisão podia custar a própria vida, mas confiava que o sacrifício por amor era a escolha certa. E no dia 21 de abril de 1962 nasce Gianna Emanuela, sua filha. Mas pouco depois, Gianna desenvolve uma grave infecção, as dores eram intensas, ela nunca reclamava, ao contrário, aceitava tudo como um dom oferecido a Deus. E durante seus últimos dias, ela dizia ao marido: Pietro, eu já vou para o céu, mas prometo que nunca vos abandonarei. E faleceu no dia 28 de abril, aos 39 anos, com o coração cheio de paz, abraçando a sua cruz até o fim. É uma história bonita, né? Cristo nos ensinou a trilhar esse caminho. Ele não apenas falou do esquecimento de si, da doação aos outros, mas viveu isso de uma forma radical. E na cruz, a cruz não é um castigo, mas um meio de redenção. Nela o amor vence. Jesus aceita o sofrimento por amor, né? Jana deu a vida por sua filha, Jesus deu a vida por todos nós. E transformador em salvação. Falando sobre a felicidade, as bem-aventuranças são a grande chave para compreendermos a felicidade. Bem-aventurado significa extremamente felizes. E as bem-aventuranças não são apenas um programa de vida para todo cristão. Sem dúvida é isso, né? No sentido que é um autorretrato de Cristo e nós devemos nos identificar com Cristo vivendo as virtudes pregadas nas bem-aventuranças. Mas também é uma promessa de felicidade eterna no céu. Tanto que Santo Agostinho percebeu que a segunda parte de cada sentença é uma descrição do céu. No céu veremos a Deus, no céu seremos consolados, no céu reinaremos. Agora, há várias bem-aventuranças que falam indiretamente da cruz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E São João Paulo II nos recorda que as bem-aventuranças são a expressão mais profunda de uma nova ordem instaurada por Cristo, que transforma o sofrimento humano em instrumento de santificação, de redenção. Ele dizia: as bem-aventuranças proclamadas por Jesus são promessas, que respondem ao desejo natural de felicidade que Deus colocou no coração do homem. A cruz nos ensina que a verdadeira felicidade vem da entrega e mostra também que o sofrimento pode nos unir aos outros e a Cristo. Uma frase de São José Maria que eu não trouxe aqui, mas que sei praticamente de cor. São José Maria dizia que ter a cruz é ter alegria, porque ter a Cristo, identificar-se com Cristo, é ser filho de Deus. E agora vamos considerar um pouquinho por que a cruz nos une aos outros.
Então, a cruz tem a capacidade de unir os corações. A cruz é um sinal de mais. Basta a gente observar, né, quantas famílias que passam por dificuldades financeiras aprendem a compartilhar mais e propõem-se a controlar os gastos juntos, evitando despesas desnecessárias. Isso une colegas que enfrentam tribulações juntas no trabalho e recebem o apoio mútuo e descobrem a força da verdadeira amizade. Ou muitas famílias que se unem ainda mais diante da doença de um parente, especialmente quando há um filho com necessidades especiais. Eu conto uma experiência que eu tive, que fui no aniversário de uma parente que tem essas necessidades especiais, e ela tinha convidado todo mundo da escola dela, que também tinha necessidades especiais, né? E naquela festa eu nunca vi tanta alegria, né? Tanta felicidade, né? Nas mães, nos pais, nas crianças. Era uma coisa impressionante, né? Difícil de descrever, né? Mas a cruz eleva, a cruz dignifica, é impressionante. E Deus tem o poder de extrair o bem daquilo que à primeira vista parece o mal. São José Maria dizia: esta foi a grande revolução cristã, converter a dor em sofrimento fecundo, fazer de um mal um bem. E na vida espiritual essa verdade também se manifesta. Pense que a cruz uniu os discípulos de Cristo, que sofreram junto à morte do Senhor. E também depois eles vão sofrer a cruz. E como uniria a eles entre si, né? Pensar: eu serei fiel por amor a Cristo até a morte, assim como outro apóstolo foi. Eu darei minha vida por Cristo como outro também deu. E Jesus nos convida a carregar os fardos uns dos outros, a sermos sensíveis ao sofrimento alheio, nos aproximarmos daqueles que sofrem. São João Crisóstomo nos ensina: assim como o fogo prova o ouro, a tribulação prova o justo. Então, cada provação bem acolhida torna-se um laço que nos une mais profundamente a Deus e aos nossos irmãos. Também a cruz nos ensina a humildade, que é algo fundamental para chegar a Deus. A dor nos ensina a humildade. Um profissional que perde emprego descobre que o seu valor não está apenas no sucesso profissional, mas que sua dignidade é mais transcendente, é um filho de Deus. Uma pessoa que enfrenta uma enfermidade aprende a confiar mais na providência de Deus, de se abandonar mais na sua vontade. Então, as provações moldam o nosso caráter, nos preparam para o céu. E a humildade é a base de todas as virtudes. A forma de todas as virtudes é a caridade. Não há virtude sem caridade. Mas o que permite a gente amar a Deus sobre todas as coisas é diminuir o nosso amor próprio, que normalmente é muito forte. Deus quer a nossa humilhação? Claro que não. Mas às vezes a humilhação é o remédio para sermos humildes. Indiretamente, talvez Ele queira, né? E Deus deseja a nossa humildade para nos esvaziarmos de nós mesmos, para que Ele possa nos encher de graças, de dons. São José Maria também nos adverte: não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e aceitas por Cristo. Também ele ensina: fracassaste, tu estás bem convencido, não podes fracassar. Não fracassaste, adquiriste experiência, para frente. Então, se aceitamos a vontade de Deus, não há fracasso. Podem ocorrer acontecimentos que humanamente parecem desastrosos, mas que sobrenaturalmente são sempre para o bem.
Santa Teresinha, né? Santa Teresa do Menino Jesus, reforça essa ideia ao afirmar: o sofrimento tornou-se o meu céu na terra. É algo que é difícil de entender, mas é assim. A terra torna-se céu quando se aceita a vontade de Deus, mesmo no sofrimento. O Papa Bento citava a oração de Jesus no Horto, né? que Jesus falava: faça-se a tua vontade, não a minha, e ia enfrentar a cruz. E ele faz o seguinte comentário: a terra se torna céu quando se faz a vontade de Deus. É o que nós pedimos no Pai Nosso, né? Que se faça a sua vontade, assim na terra como no céu, porque no céu é onde sempre se faz a vontade de Deus. Mas é preciso descobrir a Deus na dor. Muitas pessoas se afastam de Deus diante da dor, do sofrimento, né? Mas também muitas pessoas se aproximam de Deus, né? Há inúmeras conversões pela dor. C.S. Lewis afirmava: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o megafone para despertar o homem surdo. Aquela pessoa que está surdo para Deus, às vezes Deus se serve da dor. E a cruz nos revela a grandeza do amor de Deus. Quase todos aqui conhecem a história do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, daqui de Florianópolis, né? Que faleceu devido a uma leucemia, e de como ele soube descobrir a Deus na dor. Inclusive, se me permite, eu vou narrar essa história em uma poesia intitulada Sacrifício de Amor. Cada dor uma oferta escondida, cada prova um dom a entregar. Na cruz não viu só ferida, mas um caminho para amar. Diante da dor tão sofrida, negou o alívio da morfina. Sabia que a cruz bem vivida santifica as almas e as ilumina. Pensava sempre nos seus, buscava aliviar-lhes a dor. Doía-lhe ter que dizer adeus, para todos era consolador. Quando a dor o consumia, seu rosto sereno brilhava. Era Cristo quem nele sorria, através de uma cela amava. Torna-se santo no céu e ensina-nos o que aprendeu, que a cruz amada e vivida é o caminho que conduz à vida. Essa poesia descreve o que foi o Marcelo, muito bem, aliás, como foi o Marcelo. Nossa Senhora das Dores, e ninguém sofreu tanto quanto Nossa Senhora, é chamada assim Nossa Senhora das Dores, nos dá o maior exemplo. Simeão profetizou: uma espada transpassará a sua alma. E na cruz uma espada transpassou a alma de Nossa Senhora. E Nossa Senhora permaneceu firme aos pés da cruz. Então que aprendamos com ela a carregar nossas cruzes com serenidade, com confiança, sabendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E a cruz não é o fim, mas é o meio pelo qual Deus nos purifica, nos conduz à sua glória. Se permite, eu gostaria ainda de recitar uma outra poesia sobre a cruz, que resume, acho que tudo que eu falei nessa primeira meditação do recolhimento. Se a dor me atinge e pesa a cruz, se o dia escurece sem explicação, ensina-me, Deus, a acreditar que é o caminho para a salvação. Nem tudo entendo, nem tudo vejo, teus planos fogem à minha razão, mas sei que os céus são mais altos e tua sabedoria minha elevação. Não quero medo nem revolta se o sofrimento bate à porta, mas crer que tudo que causa dor, um dia a glória nos transporta. Não escolhesse o fácil, claro, mas a cruz, escândalo e dor, e nela mostraste ao mundo inteiro que sempre vence o teu amor.
Por isso agora me abandono, sem nada exigir ou reclamar. Sei que em ti tudo encontra sentido, pois quem espera tem fé e sabe amar. E terminamos essa meditação recorrendo a Nossa Senhora das Dores, a Mãe Dolorosa, falamos assim, que permaneceste firme aos pés da cruz, intercedei por nós, para que saibamos aceitar e viver o sofrimento com fé, com amor. Ensina-nos a unir, nossas pequenas cruzes, que não são nada comparada com a cruz de Cristo, mas para que elas também se tornem fonte de salvação, de santificação. E pedimos a Nossa Senhora também que console todas as pessoas que enfrentam a cruz, que ela se mostre como mãe, aonde Jesus deu Nossa Senhora como nossa mãe foi na cruz. De certa forma, quem abraça a cruz com Cristo, recebe junto Nossa Senhora como mãe, como a sua consoladora. Cada dor, uma oferta escondida, cada prova, um dom a entregar. Na cruz não viu só ferida, mas um caminho para amar. Diante da dor tão sofrida, negou o alívio da morfina. Sabia que a cruz bem vivida santifica as almas e as ilumina. Pensava sempre nos seus, buscava aliviar-lhes a dor. Doía-lhe ter que dizer adeus, para todos era consolador. Quando a dor o consumia, seu rosto sereno brilhava. Era Cristo que nele sorria. Através do Marcelo amava. Torna-se santo no céu e ensina-nos o que aprendeu, que a cruz amada e vivida é o caminho que conduz à vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.